E comigo aqui no estúdio, deputado estadual reeleito para o 3º mandato, Jorge Wilson, xerife do consumidor. Boa noite, deputado. Boa noite, Pedro. Fico muito feliz também pelo convite, agradeço de coração sempre essa oportunidade. Boa noite a todos os seus seguidores, todos os seus telespectadores. É sempre bom a gente poder aqui, nesse momento, falar um pouco da cidade de Guarulhos, falar um pouco sobre a política, sobre os dias, né? E a gente fica feliz também, porque você sabe da dificuldade que tem de se fazer televisão, não é? Não é fácil fazer TV. Não é. E você e toda a sua equipe, estava falando agora com a sua parceira, Carlinha, e que está com você há mais de 10 anos, né, Pedro? E mais de 10 anos fazendo televisão aqui, levando prestação de serviço, levando a política da cidade de Guarulhos. Como é que foi essa última eleição, Jorge Wilson? Foi difícil, foi bastante difícil. Muito polarizada, né, Pedro? Essa polarização, a gente encontrou muito assim, muita disputa, e a disputa até entre famílias, entre familiares. Isso que é bastante triste, porque eu acho que você pode sim ter sua preferência, você pode escolher o seu candidato, mas não precisa de forma alguma você virar inimigo, nem do seu primo, do seu irmão, muitas vezes, e muito menos dos seus amigos. Eu acho que a política passa, a eleição passa, o seu candidato ganhou, o seu candidato não ganhou, é a vida que segue, é o país que segue, é o estado que segue, é a cidade que segue. Tá certo. E para presidente, para governador, você tinha candidatos, estava apoiando? Tivemos candidato, o Tarcísio, graças a Deus ganhamos com o Tarcísio, o nosso presidente foi o Bolsonaro, não ganhamos as eleições, Bolsonaro não conseguiu a reeleição, lutamos bastante, cresceu bastante no segundo turno, eu acho que quase chegou, acho que a diferença de 2 milhões de votos não é uma diferença, se você for contar, falando de país, não foi uma diferença tão grande. Agora, eu acho que existe hoje uma forte liderança, o atual presidente Bolsonaro, ele é uma forte liderança nacional, e eu vejo ele como uma pessoa que tem que estimular todos aqueles simpatizantes do presidente Bolsonaro para ser o fiscal do país e cobrar providências desse próximo presidente da República que deve assumir a partir do ano que vem. Eu tinha a impressão que no primeiro turno você estava aliado ao Rodrigo Garcia, não estava? Não, não. Na verdade, nós somos do Republicanos, o candidato a governo nosso era o Tarcísio de Freitas, embora a gente tenha uma simpatia muito grande pelo atual governador Rodrigo Garcia, e agradecimento, né, Pedro? Porque, na verdade, a cidade como um todo agradece não só a Guarulhos, como Francisco Morato, como Mairiporã, várias outras cidades, Suzano, Itaquá, agradece todos os feitos, todas as ações feitas pelo governo do estado através do governador Rodrigo Garcia. Então, o governador Rodrigo Garcia, ele levou o governo na ponta, ele levou o governo nos municípios. E o nosso atual governador eleito, que deve tomar posse a partir de janeiro agora, que é o Tarcísio de Freitas, ele entende e ele reconhece a importância do governo estar presente na vida dos municípios. Tanto é verdade que, inclusive no próprio segundo turno, ele falou com vários prefeitos e disse que todos aqueles prefeitos que tinham os seus projetos, tinham ali os seus convênios já formalizados pelo governo do estado, ele faz questão de dar sequência e mostrar que a locomotiva que move o país precisa continuar movendo o país, levando serviços públicos e equipamentos públicos na ponta para o município. Bom, o seu nome, Guarulhos hoje tem 3 deputados. Tem o senhor, tem o Alencar Federal pelo PT e o Nakashima estadual pelo PDT. Os 3 surgem como possíveis candidatos à prefeitura. O senhor pensa em disputar a prefeitura? Pedro, o nosso mandato como deputado, aí você tem acompanhado muito, e você tem uma história, quando a gente fala da história do Pedro com a cidade, é uma história bastante antiga, né? E você acompanhou, não que você esteja muito jovem ainda, mas entrou bastante jovem para a política, né, cara? Não é verdade? Então, você acompanhou várias gestões, inclusive uma gestão do Pascoal Tomeu, que era o nosso amigo em comum, não só meu, como o seu também. Nós, muitas vezes, nos encontrávamos na FIG, né? E falávamos da gestão, falávamos do trabalho da cidade. Eu quero, desse mandato nosso, inclusive agora, se Deus quiser, a partir de março, a gente deve
tomar posse no terceiro mandato, eu quero que seja esse mandato realizador. Você veja que nós, como deputado, nós conseguimos para a cidade de Guarulhos o metrô, viu, Pedro? O metrô que o Rodrigo Garcia assinou, já foi publicado, inclusive, é realidade na cidade de Guarulhos. O Hospital da Mulher é realidade também na cidade de Guarulhos. 280 milhões de reais de recap para toda a cidade, recap nos 4 cantos da cidade de Guarulhos. A canalização do nosso Baquirivu Guaçu, que depois se tornará um parque linear, um parque igual ao Ibirapuera, isso é um mandato que nós queremos continuar realizando. Então nós queremos com o nosso governador, que deverá tomar posse a partir de janeiro, que é o nosso Tarcísio, e ele já assumiu esse compromisso de que todas as indicações, todos os convênios, todas as ações do governo do estado serão realidade. Então, se a gente conseguir fazer com que isso se torne realmente realidade na cidade de Guarulhos, o porquê não lá na frente? Se lá na frente a população, e quem deve escolher os próximos candidatos a prefeitos é a população. Se a população por si me escolher, com certeza eu serei um soldado, estarei pronto aí para trabalhar pela cidade de Guarulhos. Tá certo. E espera contar com o apoio do prefeito Guti? Sempre é bom, né? Com certeza. Seria importantíssimo poder contar com apoio. Agora, o que a gente quer como deputado é continuar ajudando a cidade, é continuar colocando serviços públicos, né, na vida do cidadão que paga os seus impostos. Você sabe que a gente defende o consumidor, então a gente fala muito do artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que regula os órgãos, sejam eles próprios ou suas concessionárias ou permissionárias, que prestam serviços, né, serviços públicos. E esses serviços têm que ser eficientes e de qualidade. Então, como deputado, eu tenho levado nosso mandato nessa ponta, sempre dialogando com o governo do estado, muitas vezes também dialogando com o governo federal, e dialogaremos com o governo federal lá, seja esse governo agora do próximo presidente da República, inclusive o próprio vice-governador. Nós tivemos uma boa relação com ele na ocasião que ele era governador aqui no estado de São Paulo, que foi o Geraldo Alckmin. Não sei se você se lembra, logo no início da gestão do prefeito Guti, quando o SAAI estava com uma dívida de 2,9 bilhões de reais que não pagava para a Sabesp. Ou seja, você que é consumidor, você que é guarulhense, imagine só, você paga a conta de água em dia e o SAAI recebia a conta sua de água, mas não pagava a água que comprava da Sabesp. Naquela ocasião, Pedro, você se lembra que estava faltando água porque a Sabesp havia parado de fornecer, e nós tínhamos um vazamento que ainda tem, mas a Sabesp está fazendo um grande investimento hoje, e o vazamento que não era um vazamento estanque, era um vazamento progressivo, perdendo água de forma subterrânea, por baixo da terra. E naquele momento faltava água. O governador Geraldo Alckmin liberou, numa reunião que eu tive com o prefeito Guti, 0,7 metros cúbicos de água da Sabesp para a cidade de Guarulhos. Quer dizer, o SAAI já recebeu, ele não teve capacidade técnica naquela ocasião de receber os 0,7 metros cúbicos de água, mas o que recebeu resolveu sensivelmente o rodízio de água naquela ocasião, onde a população passou a ter a água 16 horas por dia. Né? Então, são coisas que a gente consegue fazer. Né? Para Guarulhos foi muito melhor a Sabesp, com certeza. Sabesp tem sido bem melhor para a cidade de Guarulhos. Agora, deputado, no seu partido republicano, nós temos o vice-prefeito Jesus também, que almeja ser candidato a prefeito. O partido não é pequeno demais para os dois, não? Não, bem ao contrário, de forma alguma. O partido é grande, o partido recebe de coração aberto todas as boas lideranças, e o Jesus é uma grande liderança na cidade também, e não pode ter vaidade, né, Pedro? Eu acho que não pode ter vaidade nenhuma, de lado nenhum. Eu acho que o mais importante, quem tem que ganhar é a população, e a população precisa saber aquilo que vai ser melhor para ela. Agora, no momento certo, eu acho que precisa ter a inteligência, precisa ter a união, e precisa saber também ter a humildade de saber, se for necessário, dar 2 passos para trás para depois avançar. E o que o senhor diz em relação ao secretário americano? Outro possível candidato? Também legítimo candidato, também bom candidato. Eu acho que é cedo ainda, mas eu acho que vai começando as conversas, os formadores de opinião, o meio político, a própria população, começa a sintetizar. Então, eu acho que só no decorrer do ano que a gente vai saber realmente quem serão os pretensos pré-candidatos a prefeito da cidade de Guarulhos. Perguntaram do Corpo de Bombeiros aí, produção, deixa eu ver, lá no Presidente Dutra, foi isso? O senhor tem alguma informação, deputado? Parece que prometeram lá uma base dos bombeiros.
É o Dan Lima, deputado, a obra do novo bombeiro do Jardim Presidente Dutra tem alguma previsão para começar? A placa está lá há uns 3 anos. Tem informações, deputado? Tenho, na verdade, com o novo governo agora, o Tarcísio quer investir muito em segurança pública. Ele já falou que vai fazer um investimento forte em segurança pública. E o Corpo de Bombeiros vai ser uma luta nossa para que a gente faça se tornar realidade. Esse mais um equipamento importante para a cidade, porque Guarulhos é a porta de entrada e a porta de saída para o mundo. Precisa e deve ter esse equipamento. Então, eu acredito que a partir da posse do Tarcísio, eu já estarei no Palácio dialogando e conversando muito com ele para que a gente consiga apressar e fazer, e tirar do papel, né? Tirar do papel e fazer com que esse equipamento funcione. E o bombeiro, né, Pedro? Você sabe que nós que somos defensores dos consumidores, você sabe que existem 2 órgãos que são muito bem avaliados no Brasil. São os mais bem avaliados. É o Corpo de Bombeiros e os PROCONs. Sabia disso, Pedro? Sim. Então nós temos que lutar de verdade para dar todo o apoio que esses guerreiros precisam e merecem. O Dagner Tuzi faz uma pergunta interessante. Uma AME aqui em Guarulhos, deputado. Ambulatório Médico de Especialidades. A AME nós defendemos desde lá de trás. A AME mais precisa ter esse laboratório e numa conversa que eu tive com o governador eleito, falei da importância. Para você ter uma ideia, Pedro, não sei se você chegou a acompanhar, mas há uns 4 meses aproximadamente atrás, iam referenciar as portas do Hospital Geral. Imagine só, nós temos o Hospital Geral, né? Temos o Hospital Padre Bento, que hoje é um complexo hospitalar que nós lutamos pela reforma, pela ampliação dele. Hoje ele é um centro oftalmológico de última geração. Não sei se você sabe disso, Pedro. Sim. E a referência no Brasil inteiro, tomógrafo que nós trouxemos de última geração, igual a ele só lá no Albert Einstein, mas olha a necessidade da saúde dentro da cidade de Guarulhos. A saúde ainda está muito aquém. E uma AME para uma cidade com mais de 1.450.000 habitantes é necessária. Foi uma luta nossa, foi protocolado lá atrás essa AME, só que com o governador João Dória, por mais que nós lutamos, nós não conseguimos fazer com que desse continuidade, mas vamos fazer com que esse pedido que foi lá atrás se torne realidade no governo do Tarcísio. O Marcelo Lousada quer saber se o senhor irá disputar as eleições para prefeito. O senhor já respondeu que sim, né? Que pretende... O nosso nome está à disposição da cidade. Eu, como soldado, é o que te falei, Pedro. Eu quero, com o nosso mandato, viu, Lousada? Eu quero, com o nosso mandato de deputado, trazer realizações. E se aí a população entender que a gente pode, sim, com o nosso nome, ajudar a cidade, estamos à disposição. O senhor enxerga que daqui a 2 anos vai estar polarizado ainda o quadro, com o PT ainda? Eu acho que pode ter essa polarização, sim. Só que assim, tem o PT e tem o Republicanos, tem outros partidos aí que defende o centro, que defende a direita. Agora eu acho que está forte ainda essa polarização e eu acredito que no decorrer desses anos se tornará muito mais forte. Por isso que eu falei que é muito importante, o Bolsonaro hoje é um líder nacional. Se nós pararmos para analisar, o Bolsonaro é um líder muito forte, ele tem uma ferramenta muito boa nas mãos, que é a população, né, que seguem ele, que acreditam nele. Então eu acho que ele agindo como fiscal da nação, fiscal cobrando do próximo presidente da República, a gente vai fazer com que as coisas andem para o país. Acho que o que precisa é o país andar, o que precisa é o trabalhador, ele ter direito de ter o seu trabalho, ter o seu emprego. Não é verdade, não é só o auxílio, ele não quer, ele quer ferramenta, Pedro, ele não quer que você coloque o peixe na mesa dele, mas ele quer a ferramenta para que ele possa buscar esse peixe. Então eu acho que a nação precisa trabalhar para fazer que o Bolsonaro faça uma oposição equilibrada, é necessária. Saudável, é necessária. A oposição é bem-vinda. Precisamos de hospitais especializados em acompanhamento, tratamento e internação de dependentes químicos. Muito interessante, Washington Guard. Nós não temos em Guarulhos, né, deputado? Não temos. E o Washington faz um trabalho muito importante nesse segmento e a gente sabe que o dependente químico, ele tem um problema de saúde. E não só ele, como todos os familiares, né, Pedro? A gente conhece amigos aí que tem, eu conversando há uns 3, 4 meses atrás com um amigo que estava com um filho
tem um filho dependente químico, e como toda a família sofre. Toda a família sofre. Toda a família fica doente. Então, eu acho que precisa, sim, de um hospital, precisa de clínicas, mais clínicas, para que, e assim, não pode ser de forma compulsória, tem que ser no convencimento. Mas eu acho que a gente consegue, com muito trabalho, diminuir o número de dependentes químicos, mas tem que agir com a segurança pública. Precisa agir porque os traficantes, eles trabalham, utilizam essa pessoa, esse dependente químico, para ele ser um paredão na frente, onde ali ele está ali como um zumbi, nós sabemos disso, lá na Cracolândia, né? Como um zumbi onde os traficantes estão ali e continuam traficando. Eu acho que a segurança pública precisa rever isso. Deputado, não é segredo que o senhor controla politicamente a Secretaria de Esportes. E a Secretaria de Esportes é muito criticada em Guarulhos. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, não é que eu não controlo. Na verdade, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Esportes, é do prefeito que faz a gestão e o secretário que faz a gestão. Nós temos ajudado bastante no esporte, viu, Pedro? Não sei se você sabe, nós inauguramos a Areninha lá no Jardim Ottawa, vai ver o equipamento que nós inauguramos lá, equipamento importantíssimo, mandamos verba para a reforma do Cícero Miranda, reforma do Oswaldo de Carlos, nós temos destinado muito recurso para o esporte dentro da cidade de Guarulhos. Só que nós sabemos ainda que o orçamento da Secretaria de Esportes, e só você saber qual é o orçamento da Secretaria de Esportes, você vai entender que a Secretaria está totalmente limitada de se fazer novos investimentos. E ainda com a situação da pandemia, o prefeito ainda aportou de várias outras secretarias, inclusive do esporte, que já não tinha nada, aportou mais um recurso que foi significativo. Então, o recurso que tem na Secretaria de Esporte, só você como jornalista, e você conhece, é o que cobre a folha de pagamento e fica praticamente um número praticamente irrisório para investimentos, sem contar que não pode largar as entidades que disputam e que levam o nome da nossa cidade. Agora, o que a Secretaria de Esportes hoje ela precisa é de parceiros. Nós estamos buscando, inclusive, conversando com amigos, com a iniciativa privada, com parcerias. Nós temos uma cidade maravilhosa, nós temos Guarulhos. Guarulhos pode ser mostrado a sua empresa, não só nas outras cidades, como para o mundo. Então, o esporte aqui, nós temos, olha, a nossa Rebeca, nós temos aqui atletas aqui que são revelações. E não podemos, de forma nenhuma, ficar sem ter condições de investir, de dar o apoio que esse atleta precisa na cidade. É o que o Jefferson Silva fala, que há atletas guarulhenses se destacando no mundo sem apoio da cidade. Tomara que essa realidade mude, mas para melhorar esse orçamento. Você concorda, Pedro? Precisa melhorar o orçamento, tenho falado com o prefeito sobre isso. A Secretaria precisa de orçamento, porque tem que levar o futebol amador, tem que dar o incentivo para o futebol amador, o futebol de várzea, tem que dar o incentivo a todos os nossos atletas. E eu acho que olha o tamanho da nossa cidade, a nossa cidade é tão grande, então acho que nós precisamos ter o esporte do tamanho da nossa cidade. Ok. Quero agradecer a participação do deputado estadual Xerife, reeleito para o 3º mandato, né? Até uma próxima oportunidade, deputado. Pedro, obrigado pela atenção, quero agradecer a todos os seus internautas, seus telespectadores e que você continue, meu irmão, como guerreiro, levando política, levando prestação de serviço, falando da nossa cidade. A gente que também é da comunicação, a gente precisa tirar o chapéu para vocês, porque não é fácil não fazer TV, e fazer TV hoje na cidade de Guarulhos. Então, exatamente. É importante até que, inclusive, eu quero até estimular você que é empresário, você que gera empregos aqui na cidade. Poxa, invista aqui. Vem para cá, mas é verdade. Obrigado. Invista aqui, fale aqui com o comercial, porque, gente, levar prestação de serviço, levar comunicação numa cidade onde é muito difícil se fazer televisão, só um guerreiro aí como Pedro Notaro. Obrigado, deputado. Obrigado, irmão. Produção, rápido intervalo.